Então vamos partir aqui deste slide que coloca a questão que já tinha aparecido no início desta apresentação, que é o que é a arte. Portanto, é uma questão fundamental que não tem uma resposta fácil, apesar de todos nós sabermos mais ou menos quando é que estamos perante uma obra de arte ou um objeto relacionado com a arte, mas é difícil chegar a uma definição que seja cabal e que acabe por esclarecer-nos totalmente sobre o fenómeno da arte, porque a arte é muito variada. E então, nós podemos dizer que a arte é composta por uma série, ou é um conjunto de manifestações da criatividade humana. Também já vimos o que é a criatividade, não é? O poder que o ser humano tem de transformar, de criar o novo a partir do que já existe. E, portanto, mas a arte é só se calhar a área da criatividade que é mais digamos, profunda, é onde mais se manifesta a criatividade, mas não é só na arte que a criatividade se manifesta. Ela também se manifesta na ciência, na informática, na experiência cotidiana, em todas as áreas da ação humana e do saber humano, existe criatividade, ou a possibilidade de haver criatividade. A arte, por si própria, tem na sua essência essa relação íntima com o pensamento criativo e com a imaginação, enquanto poder que o ser humano tem de criar novas coisas, novos objetos, novas experiências, e por isso a arte pode ser material ou materializável, mas também pode ser imaterial. Por exemplo, nós podemos considerar que uma música é material porque é constituída por sons, e também por um conjunto pode ser depois traduzida em símbolos e pode ser gravada sob muitos registros. No entanto, existem certas acessões da palavra arte que têm a ver, por exemplo, com o comportamento. Portanto, as pessoas serem capazes de se comportar de uma forma, digamos, criativa em si mesmas, na sua ação cotidiana, na sua relação com os outros. E também há quem considere que a própria vida pode ser uma arte. Portanto, nós tratarmos a nós próprios e a nossa vida como se fôssemos artistas que estão a criar uma obra de arte. Mas eu não queria estar a complicar isto. Vamos partir aqui deste slide e fala logo aqui da experiência estética. Portanto, a arte, aliás, este problema sobre o que é a arte, tem para nós lhe respondermos, termos que entender o que é isto da experiência estética. A experiência estética é a experiência que nós temos do belo e de todas as emoções e sensações relacionadas com a expressão artística. E, portanto, isto significa que essa experiência é diferente da experiência comum. Por exemplo, da experiência que nós temos do mundo quando andamos na rua a passear, é diferente essa experiência do que, por exemplo, quando estamos a ver um filme. Nós sabemos que o filme é ficção e tem elementos que podem não existir na realidade e estamos perante um universo imaginário, mas ao mesmo tempo ele está perante nós e provoca em nós emoções. Mas, aliás, nem todos os filmes são arte, no sentido profundo do termo, mas pode-se falar do cinema como uma sétima arte, não é? Ficou com essa designação, mas hoje em dia até os jogos de computador são considerados arte, podem ser arte, e porque também nos dão uma experiência. Nós podemos ter uma experiência estética ao jogar um jogo ou assistir a alguém a jogar, precisamente por causa desta questão da criatividade e da imaginação estarem presentes nesse tipo de experiência. Depois, com base na experiência estética, nós podemos produzir juízos estéticos sobre as obras de arte. E já agora, há aqui que distinguir, por um lado, a experiência do belo que nós temos contemplando a natureza tal como existe, que não é produzida pelo ser humano, e o prazer que nós temos ao contemplar uma obra de arte, ou, por exemplo, ouvir uma música, ver um quadro, assistir a um filme,
são coisas diferentes, ou seja, só interessa propriamente a estética, enquanto ciência ou enquanto filosofia da arte, o estudo profundo e sistemático da arte, só interessa aquilo que é produzido pelo ser humano. Portanto, as chamadas obras de arte. Que podem, mas também existe o belo na natureza, portanto, também existem paisagens e outras coisas no mundo natural que são extremamente belas e que podem cativar-nos e podem colocar-nos perante, por exemplo, o sentimento do sublime, que também é outro sentimento, para além do sentimento do belo, que está ligado à arte, para além de outros. Mas tradicionalmente separa-se estas coisas. Portanto, o belo natural não tem a ver com a questão da arte, porque não é produzido pelo ser humano. O que interessa aqui é saber o que é esta capacidade que o ser humano tem de produzir objetos que muitos deles não têm nada a ver com o que existe no mundo. Eles trazem qualquer coisa de novo e de importante à realidade em que nós vivemos. E, portanto, podemos também ver que há uma série de questões que estão relacionadas com o problema da arte. Porque a arte tem, o universo da arte tem, digamos assim, uma trilogia, uma tríade de elementos que são fundamentais. Por um lado, o artista, que é quem cria a obra. Por outro lado, a obra de arte em si, que é uma criação do artista, portanto é o resultado da criatividade do artista, mas depois também existe o público, ou seja, existem os espectadores. E o espectador é importante, porque a arte é comunicação, é sempre comunicação. E então o artista, quando produz uma obra de arte, seja ela qual for, está também a produzir para alguém a contemplar, se relacionar com ela. E então temos alguns exemplos até na história da arte universal de artistas que não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Por exemplo, Van Gogh está aqui referido, eu gosto muito de falar dele porque é um caso, é um modelo e paradigmático aqui desta questão do reconhecimento ou não dos artistas. O Van Gogh não conseguiu ganhar dinheiro com os seus quadros e hoje em dia os quadros dele são dos mais valiosos. Cada quadro do Van Gogh vale muitos milhões de euros e quando aparece algum no mercado atinge valores cada vez mais astronómicos. E isto pode parecer paradoxal, mas não deixa de ser interessante. Podíamos depois falar sobre isto. Saber porque é que um artista que morre na miséria, que não conseguiu ganhar um cêntimo com os seus trabalhos, hoje em dia tem a sua obra hipervalorizada. Portanto, quem tiver um quadro do Van Gogh é milionário, de certeza, mesmo que não consiga, que eu tenha comprado ou tenha adquirido há muitos anos quase por acaso. Houve alguns casos de pessoas que ficaram com quadros do Van Gogh quase de forma gratuita e depois ficaram extremamente ricas. Há o caso o exemplo do estalajadeiro, do dono da estalagem, que foi a única pessoa que comprou um quadro do Van Gogh, que trocou o quadro por um jantar, um almoço, portanto, um prato de comida. Portanto, o Van Gogh não tinha dinheiro e estava com fome e pediu a comida ao dono da estalagem e o dono aceitou um quadro do Van Gogh como pagamento. E depois escondeu o quadro no sótão e morreu, e o quadro ficou lá, e o neto dele depois descobriu o quadro quando viu que era um Van Gogh, pronto, ia tendo um ataque cardíaco, mas ficou milionário. Portanto, isto, sei lá, uns 60 anos ou mais depois da morte do Van Gogh. E, portanto, não deixa de ser estranho isto. Por exemplo, Van Gogh, se fosse vivo e se os seus quadros hoje, portanto, se ele estivesse vivo agora e os seus quadros tivessem o valor que têm agora, ele seria mais rico que o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Portanto, em termos de valorização da sua arte, ele estaria no topo, digamos assim, se calhar das fortunas que existem. O Picasso, por exemplo, é o oposto do Van Gogh, porque o Picasso conseguiu valorizar a sua obra, teve uma aceitação muito grande,
principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e conseguiu ganhar muito dinheiro com os seus quadros, com as suas obras de arte, mesmo os desenhos, enfim. E o Salvador Dalí é outro exemplo também de um pintor do século XX, que é posterior a Van Gogh, que conseguiu ter sucesso. Agora, não podemos, de facto, desvalorizar ou valorizar as obras de arte em função disto. Ou seja, o facto do Van Gogh não ter sido reconhecido pelos seus contemporâneos não tem a ver diretamente com nada de errado. Ou seja, o que acontece é que, se calhar, a sua criatividade ia para além daquilo que as pessoas que viviam no seu tempo eram capazes de entender. Portanto, ele revolucionou mesmo a arte, e hoje em dia é considerado um modelo. Portanto, há muitos artistas que seguem o exemplo do Van Gogh e procuram inovar e ser arrojados. E hoje em dia isso tem mais aceitação. Agora, porquê é que isso acontece? Porque depois as sociedades mudam, não é? A própria arte leva a que a sociedade se transforme. E o facto do Van Gogh ter produzido as obras de arte que produziu levou a que, culturalmente, as sociedades, principalmente as sociedades ocidentais, evoluíssem muito. Portanto, as pessoas levaram, conseguiram alargar a sua mente e a sua visão para abarcar obras de arte que eram impensáveis no século XIX ou no século XVIII. E depois temos aqui estas questões que são interessantes. Saber se as pessoas se tornaram mais lúcidas, entretanto, ou se o gosto estético mudou, ou se a definição de arte se alargou. Se calhar tudo isto aconteceu. De facto, hoje em dia considera-se arte coisas que não se consideravam no passado. O universo da arte alargou-se muito. O gosto estético também muda ao longo da história. Hoje em dia, sabe-se, existe uma categoria de filósofos e de historiadores que são os objetivistas estéticos, que defendem que o gosto estético é imutável, que a arte segue padrões rígidos e universais, mas hoje em dia não temos muito essa ideia, ou seja, essa ideia de que existe a arte com A grande e que tem que ser produzida de determinadas maneiras, isso hoje em dia já não faz sentido. A arte está constantemente a criar-se, a recriar-se e a produzir novas obras, novas formas de ver o mundo. Pode-se ver, por exemplo, o exemplo do Banksy e a arte de rua, que hoje em dia está muito em voga, e que está a ter um impacto muito grande, até, por exemplo, nos bairros sociais, onde há muitas intervenções de artistas de rua, e isso vai trazendo novas formas de estar no mundo. Isso é interessante. Depois temos aqui, nós vamos vendo quadros. Eu não vou comentar ainda os quadros, vou só mostrar. O Van Gogh, um pintor de sensações. O Van Gogh não foi ele o pioneiro nisto. Os impressionistas partiram desta ideia de que as sensações são mais importantes, digamos, que o intelecto, do que nós compreendermos o mundo de uma forma racional. Van Gogh passou por um período impressionista, mas depois evoluiu e ele seguiu muitos estilos, mas tinha o seu estilo, andava à procura do seu estilo próprio. E então qual é a grande mudança que se dá neste tipo de arte, em relação à arte clássica que foi praticada ao longo dos séculos? É esta primazia das sensações. E então temos duas coisas aqui que se destacam neste quadro do Van Gogh, que é a luz e as cores. A cor. O Van Gogh tem cores muito distintas. Mesmo basta quando se vê um quadro do Van Gogh, mesmo que não se saiba que é dele, quase de certeza que ficamos com a ideia que é um Van Gogh, por causa ele tinha cores muito especiais. Aliás, esta ideia da cor é muito importante em pintura, porque cada artista tem as suas cores. E depois este jogo, digamos, dos elementos no quadro, o enquadramento. Temos aqui esta carroça no meio da ponte, mas cada um destes, e aqui as mulheres que estão a lavar no rio, mas cada um destes elementos tem uma posição no quadro que não é ao caso que aparece. Isto coloca o espectador, digamos, dentro da cena,
e dá-nos uma ideia, uma sensação de harmonia, que se o enquadramento fosse diferente, por exemplo, se esta carroça não estivesse aqui, o quadro seria diferente, não teria o mesmo significado, não nos tocaria da mesma forma. E depois também temos que ver que há ideias que estão ali presentes. Depois temos que explorar isso, mas agora não vamos estar com isso, senão não saímos daqui. Temos outra coisa interessante. Se este quadro aqui, nós poderemos considerá-lo belo, devido à cor e à forma como a luz está, aparece, vejam aqui os dourados, aliás é possível saber que isto deve ser à tarde, por causa aqui destes amarelos, mas não sei, posso estar a falar de cor, mas enfim, é possível saber, hoje estas paisagens do Van Gogh existem, e então será possível, imaginem, que pela orientação dos pontos cardeais aqui do quadro pode saber se é tarde ou não, e portanto até a hora, os cientistas até a hora em que o quadro foi pintado conseguem descobrir, o que é interessante. Agora, enquanto que, de acordo com a teoria do belo, que nós vimos noutras aulas, defendia que de facto a base da arte é a beleza, é o belo, o Van Gogh vai para além do belo. Ele também tem uma estética do feio. É qualquer coisa que aparece, essa ideia de que o feio pode ser objeto da arte, pode aparecer nas obras de arte, pode haver obras de arte feias, ou então belas, mas porque retratam o feio. Isto é muito estranho. Esta ideia aparece no século XIX, mas vem de antes. Os pintores barrocos tinham uma atração, alguns deles, pelos ambientes sombrios, enfim. Mas, e depois o romantismo veio trazer também uma carga muito sentimental à pintura, mas Van Gogh apresenta-nos, tem alguns quadros, são alguns, mas são dentro da sua obra, são ainda um número grande, que mostram objetos que não são belos. Por exemplo, temos aqui estes girassóis que já morreram. Portanto, ele mostra muitas cenas de flores mortas, murchas, porque para ele a vida é tanto a beleza e a pujança, a juventude, mas também é a velhice e a morte, também é a decomposição, o apodrecimento, enfim, tudo isso faz parte da natureza. E o Van Gogh procura transferir-nos ou colocar-nos perante os grandes temas, digamos, da sua busca espiritual, porque ele era um pintor espiritualista. Ele começou por ser pastor de uma igreja holandesa, e era de tal maneira fanático que foi expulso. Portanto, as pessoas fartaram-se de o aturar, porque ele era muito, muito rígido, e depois resolveu dedicar-se à pintura, mas coloca-nos perante os temas que ele sempre perseguiu, que têm a ver com a morte, com a tragédia, com o desamparo do ser humano, com as dores da vida, e retrata muitas vezes pessoas em sofrimento ou que estão em situações de pobreza, enfim. E, portanto, para Van Gogh a arte não é só a apresentação das coisas bonitas da vida, é também mostrar o lado sombrio, o lado pesado da nossa experiência do mundo. E temos aqui outro exemplo. Ele pintou vários sapatos de camponeses. Este é um exemplo, umas botas de um camponês. Ninguém no seu tempo, nenhum pintor estava a fazer isto. Portanto, se isto aparecesse numa galeria de arte na época em que ele viveu, o quadro se calhar ia para o lixo. Ou estragavam, porque ninguém iria pensar que umas botas de um camponês pudessem ser objeto da arte. Mas ele apresenta aqui este exemplo. Tem outros quadros com sapatos e com objetos do cotidiano, mas nós podíamos passar aqui horas a analisar este quadro. Não vamos fazê-lo, porque não dá para... Mas pode-se ver se isto é belo ou não. Eu acho que é, mas é uma beleza diferente daquela beleza que aparece na escultura grega ou na arte do Renascimento. Estamos aqui perante outro mundo, se calhar mais próximo de nós. Mas se calhar já saímos um pouco deste universo, porque vejam, estes sapatos foram feitos por um sapateiro.
portanto, não foram criados numa fábrica. Isto foi feito à mão, com muitas horas de trabalho, e depois isto andou no campo. Portanto, são os sapatos de uma pessoa que trabalha ou que trabalhava no campo e que chegava à casa e tirava as botas para estar confortável. E podemos ver aqui o peso da existência humana. Isto dava pano para mangas. Então, a experiência estética, eu já tinha dito que é um tipo de experiência especial, peculiar, é o que significa aí a palavra peculiar. E o que é a experiência estética? Portanto, é uma experiência que envolve a sensibilidade, basicamente. É daí que vem a palavra estética, a estésis, em grego. E a sensibilidade tem a ver com as emoções e com as sensações. São coisas diferentes. As sensações são o conjunto de informações que nós recolhemos através dos sentidos. E as emoções são reações da nossa mente e do nosso organismo como um todo em relação às sensações que recebemos do exterior e também do interior. Por exemplo, quando temos uma dor é uma sensação e a dor depois pode gerar emoções associadas. E o mesmo acontece com a realidade fora de nós. Nós recebemos sensações do mundo exterior e depois essas sensações provocam emoções. Quando está a chover e está sombrio o tempo, é natural que nós sentirmos melancolia, ou sentirmos tristes, portanto, ou não termos vontade de trabalhar, enfim. Há quem tenha, eu, por exemplo, quando estou tempo como agora, gosto mais de trabalhar, porque não trabalho na rua, não é? Portanto, esta ideia de que estamos dentro de casa e a mexer em objetos que são secos, os livros, etc. Agora, quando está sol e calor, se calhar estar a trabalhar em casa não é muito agradável. Mas, enfim. Então, a experiência estética gera aquilo que eu já falei há pouco, que é o prazer estético. E o que é que distingue o prazer estético das outras formas de prazer? Existe o prazer sexual, o prazer ligado à comida, por exemplo, ou quando estamos num local agradável e nos sentimos bem. É que o prazer estético não está ligado às necessidades fisiológicas, não está ligado, digamos, àquilo que são as necessidades que o nosso organismo tem para sobreviver. Nem tem a ver também com algo de agradável que vem de fora e que mexe com o nosso organismo diretamente. Por exemplo, quando estamos na praia a apanhar sol e sentimos o calor do sol, isso nos dá prazer. Quando estamos a ver um quadro como aquele do Van Gogh, se calhar o quadro não nos transmite sensações que mexam com essa parte da nossa natureza. Se calhar até alguns mexem, por exemplo, há quadros de Van Gogh que têm neve, têm paisagens geladas e nós sentimos mesmo o frio do inverno, mas isso depois iremos explorar. É só para mostrar que, de facto, o prazer estético não está diretamente ligado ao prazer que tem a ver ou que decorre da nossa biologia, da nossa fisiologia. E, portanto, temos aqui mais um exemplo de um quadro do Van Gogh que não tem isto. Na antiguidade ninguém iria ligar este quadro. Para já os coelhos aqui estão parece que estão mal pintados, isto está esquisito. Mas há aqui um elemento que não aparece muito na pintura, que é o vento, o movimento do vento. Temos aqui os arbustos a mexer, os próprios coelhos estão aqui num ambiente sombrio e todo este ambiente está a mover-se. O quadro está parado, como é estático, mas transmite-nos esta ideia de movimento, esta sensação de movimento e emoções ligadas a isso. Isto dava também para nós explorarmos, mas só quero mostrar como exemplo. Depois, o prazer estético tem a ver com a criatividade, porque nós temos, para além da nossa dimensão emocional e da imaginação, que está ligada às emoções, de uma forma muito, muito forte, temos a razão, que é a nossa capacidade de pensar. Nós já explorámos isso no módulo anterior, mas o prazer estético vai para além da racionalidade, vai para além do sentido, digamos, lógico das coisas. Temos aqui um exemplo de um quadro surrealista de Vladimir Kush, que é um grande pintor atual no campo do surrealismo. E o surrealismo é o quê? É uma corrente da arte, principalmente ligada à pintura,
que procura colocar-nos perante um universo que é diferente do universo visível e objetivo, que existe de facto. Coloca-nos perante um mundo imaginário e ligado aos sonhos. Podemos falar em mundo onírico. Trata-se de explorar não só a realidade como ela existe, mas como ela pode ser transformada pela imaginação através de algo que pode parecer irracional, que é os nossos sonhos, quando nós sonhamos, os sonhos decompõem o real, transformam a realidade, mas transformam-na de uma forma irracional. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma beleza muito própria. Portanto, este tipo de quadros, ao criarem em nós a sensação de estranheza, muitas vezes sentimos como se estivéssemos perante um mundo muito diferente do nosso, isso leva-nos a sentirmos atraídos por essa visão. Vejam aqui as asas das borboletas em vez das velas dos moinhos. Esta ideia é interessante, mas isto leva a que a nossa mente dê um salto para lá dos limites da existência. E isto é interessante. E, portanto, temos aqui um exemplo da criatividade levada ao máximo, quase. Em muitos jogos de computador isto também aparece. Portanto, colocam-nos perante universos que têm outras formas de funcionamento e isso deslocaliza-nos da nossa vida cotidiana. Isso é muito interessante, essa ideia. Depois, a experiência estética também resulta daquilo que nós chamamos o gosto estético, que é, como diz aí, a nossa capacidade de darmos sentido às nossas experiências estéticas. E já agora temos aqui uma fotografia surrealista também, né? Aqui uma rapariga a puxar uma nuvem. Nós sabemos que isto é impossível, mas para a imaginação faz sentido. E depois podemos usar isto como símbolo de algo que se pode passar dentro de nós. Por exemplo, quando nós estamos deprimidos e tentamos agarrar a tristeza e substituí-la por outra coisa, isso é algo que não é material e que se passa dentro da nossa mente e que muitas vezes só pode ser apresentado através da arte, o que é importante também. Esta ideia de que a arte pode nos ajudar a lidar com os nossos conflitos internos. Depois, o nosso gosto estético pode ser educado e desenvolvido. E esta ideia é muito poderosa. Ou seja, as pessoas que não têm contacto com a arte não são capazes, à partida, de ter muito prazer estético ou ter experiências estéticas muito avançadas. É necessário que nós eduquemos o nosso gosto estético. Eu acho que uma pessoa... Hoje em dia nós temos uma vantagem em relação aos nossos antepassados, que é nós temos muito acesso à arte e a arte pode ser acedida de forma gratuita. Há muitas câmaras municipais que têm museus, existem muitos museus por aqui que têm até entradas gratuitas ao fim de semana ou ao domingo. Por exemplo, o Museu da Gulbenkian, a Fundação Gulbenkian, tem vários museus lá, não é? Ao domingo não se paga bilhete e, portanto, pode-se ir assistir, pode-se entrar nas exposições e explorá-las de forma gratuita. E existem muitos espetáculos que são gratuitos e que são financiados pelas câmaras municipais, por exemplo. Eu lembro-me, numa altura em que estive de férias numa pequena aldeia junto ao mar, havia lá um cinema municipal que passava no verão filmes gratuitamente. Portanto, nós podíamos ir assistir sem pagar. Isto não acontecia no passado. Portanto, hoje em dia nós temos acesso a muito mais acesso à arte e a internet é um exemplo. Nós podemos ver qualquer quadro. Não é a mesma coisa do que estar a ver em presença, não é? De face a face. Mas nós podemos contactar com muito mais formas de arte do que se conseguia no passado. E há pessoas que não usufruem, não veem nisso qualquer mais-valia para a sua vida. Isso é triste, eu acho. E então também é verdade que existem formas de arte que exigem um grande conhecimento, um grande desenvolvimento do gosto estético. Temos aqui o exemplo da música clássica, que é extremamente difícil muitas vezes de ser aturada. Há pessoas que não conseguem assistir ou ouvir uma sinfonia, enfim, ou uma ópera que
pode ter várias horas de duração, mas nós, quando começamos a aprender a gostar e começamos a contactar com estas formas de arte, começamos a ser capazes de usufruir. Eu não vou muito agora aqui nesta parte da matéria para a música, porque é mais difícil. Vou-me centrar mais na pintura, mas este tema, aqui no quinto módulo, tem a função mesmo de vos colocar perante o universo da arte e vos levar a pensar sobre ele. E, portanto, enfim, hoje vamos ficar por aqui.